elevemos o nosso pensamento e os nossos melhores sentimentos a Deus nosso Pai, o nosso Criador, a Jesus, nosso mestre amigo, nosso irmão, médico de nossas almas e que está sempre ao nosso lado, acompanhando a nossa evolução, que visa sempre a nossa melhora, o nosso aperfeiçoamento moral, o nosso aperfeiçoamento espiritual. Te pedimos, Jesus, que essa noite nos envolva a todos na tua paz, na tua luz e na tua misericórdia. Que a nossa mente, mas sobretudo o nosso coração, esteja pronto, apto a captar as mensagens e retê-las, para que todas essas informações possam nos ajudar na nossa caminhada. Agradecemos a toda a espiritualidade que se encontra aqui nesta casa e sempre prepara este ambiente com muito carinho para nos receber a todos. E assim, Senhor Jesus, em teu nome, nós pedimos permissão para darmos início às atividades desta noite. Que assim seja. Boa noite. Bem com vocês? Quem aqui está sabendo a respeito do que aconteceu com a Gênese, a adulteração da Gênese? Levanta a mão para mim. Ninguém está sabendo. Pouca gente, né? Bom, eu sou pesquisador espírita há muitos anos. Minha primeira obra foi Mesmer, A Ciência Negada do Magnetismo Animal. Mesmer foi o médico alemão que criou a proposta de medicina que usa como recurso o passe. Passe todo mundo já tomou aqui, né? O passe que a gente usa no movimento espírita é um desenvolvimento, é um complemento do passe utilizado por Mesmer, né? Pouca gente sabe, mas Hahnemann, que é o criador da homeopatia, utilizava o passe, incluiu o passe no tratamento homeopático. E esse livro aqui tem as obras de Mesmer traduzidas para o português, porque nós não tínhamos nada a respeito, né, da origem do passe, quem criou. Essa foi a primeira pesquisa que eu fiz. Dando continuidade à pesquisa, eu entrei no universo de Kardec e escrevi o segundo livro, Revolução Espírita, a Teoria Esquecida de Allan Kardec. Esse livro é uma tese que demonstra que a proposta moral de Kardec diferencia em muito da moral das religiões tradicionais. Sendo que as religiões tradicionais propõem uma moral que hoje a gente chama de heterônoma, que você obedece a uma lei que está fora de você, e você é submetido a castigo e recompensa, que é a ideia que se propõe nas igrejas. E o Espiritismo vai propor uma moral completamente diferente. A referência da moral está em você. Então, o desenvolvimento moral não se dá por castigo e recompensa, mas por conscientização e o desenvolvimento das suas faculdades por meio do seu próprio esforço. Essa recuperação aqui, essa tese de recuperação da proposta do Espiritismo como sendo uma teoria moral, depois que eu fiz essa publicação, algumas coisas aconteceram no movimento espírita mundial. Entre elas, a descoberta pela pesquisa de Simone Privato, que é uma pesquisadora brasileira, mas que reside, né? Ela tem um trabalho de
ligada ao governo brasileiro, né, em Montevidéu, ela e o marido. E ela foi na França e juntou os documentos que comprovam que o livro A Gênese, escrito por Allan Kardec, que é o último livro, o livro de conclusão de Allan Kardec, pessoas que não aceitavam a moral proposta por Kardec e queriam que o Espiritismo estivesse atrelado às ideias antigas das religiões do passado, alteraram a obra de Kardec em mais de 200 trechos. Ou seja, o livro que Kardec escreveu não é o mesmo que tem sido divulgado nos últimos 150 anos. O mundo inteiro se mobilizou. Na França, eles voltaram para o texto original de Kardec. Nos países de língua espanhola fizeram o mesmo. Está sendo feita agora a tradução para o inglês. E aqui no Brasil, a FEAL, que é a Fundação Espírita André Luiz, das Casas André Luiz, em São Paulo, fez a tradução da Gênese original. O texto original do Kardec sem alterações. Aqui no o resto do mundo inteiro já voltou para a Gênese original. Aqui no Brasil, algumas pessoas questionaram, dizendo assim, mas na Obras Póstumas, conhecem o livro Obras Póstumas de Kardec? Foi publicado depois da morte dele. Foi publicado pelo Le Marie, que foi o continuador da Sociedade Parisiense. Esse livro Obras Póstumas traz uma mensagem, e nessa mensagem ela começa assim: os espíritos orientaram a Kardec a alteração da Gênese. E Kardec, então, se prepara para, na reimpressão, fazer uma Gênese com um texto novo. Esta questão trouxe a lembrança desse trecho, dessa mensagem, causa em quem não conhece todas as provas que demonstram claramente, nesse livro, o Legado de Allan Kardec, que realmente a Gênese foi adulterada, causa um certo incômodo, né? Por que tem, então, essa mensagem que o Espírito altera Kardec fazer alterações? E fica um pouco difícil a gente resolver essa questão, não é? Porque Obras Póstumas têm mensagens inéditas, que não haviam sido publicadas por Kardec. Agora, se você pegar a Revista Espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, pegar o Livro dos Espíritos, esses livros todos não têm mensagens de espíritos? Não estão reproduzidos lá? Mas não foi Kardec que publicou? Então a gente tem a origem, né? Kardec não publicaria nada que fosse equivocado. Agora, como que eu posso saber se a mensagem publicada em Obras Póstumas realmente é fidedigna? Realmente os espíritos disseram isso a Kardec? O que vocês acham? Não teríamos que ter uma prova mais concreta a respeito do assunto? Mas não tínhamos nenhuma esperança de ter uma pesquisa que levasse a gente a tão profunda comprovação. Porque havia uma lenda de que cartas de Kardec haviam sido preservadas, mas era só uma lenda. Não tínhamos concretamente isso como sendo um fato. Quando nós lançamos esse livro em São Paulo, que é o resgate da Gênese original, com os 200 trechos alterados, restituídos, os trechos tirados, colocados de volta, né? É uma tradução da obra original. Em seguida, nós recebemos em São Paulo a missão proposta pela família de Canuto Abreu, que foi um grande pesquisador de passado, de fazer a preservação, recuperação e divulgação pública do acervo desse grande pesquisador. Nesse acervo, nós encontramos 25 mil obras raras,
livros de Kardec, Revista Espírita e livros da época de Kardec. Mas, para nossa surpresa, nós encontramos no acervo do Canuto Abreu milhares de documentos originais, absolutamente inéditos de Kardec. Então, nós encontramos cartas escritas por ele, evocações escritas por ele, pensamentos, atas das reuniões, mensagens inéditas e mensagens, o original das mensagens publicadas no livro dele. Vocês entenderam a importância dessa descoberta? Você pega hoje o livro, o Evangelho, não tem lá uma mensagem? Mensagem do Erasto, mensagem de Lázaro, não tem isso? Tem na Revista Espírita. O que nós temos agora, entre os milhares de documentos, é a psicografia original. De 1858, 59, 60, tudo preservado. São mais de 2.000 documentos originais. Cartas, pensamentos de Kardec, ideias, desenvolvimentos, diálogos com espíritos, grande parte que nós nem conhecemos. Um material novo, que nós criamos em São Paulo, então, o CEDOR, Centro de Documentação e Obras Raras, e nós estamos digitalizando. Tem uma equipe de acadêmicos do Brasil e do exterior, são mais de 20 acadêmicos, que vão fazer a tradução de cada texto e nós vamos colocar tudo a público. Então, nós vamos ter uma nova visão do que é a doutrina espírita, de quem foi Kardec, o dia a dia dele. Tem carta trocada com a Amélie quando eles namoravam, carta quando eles casaram, as cartas trocadas com outros pesquisadores. É uma riqueza de conteúdo que vai trazer a gente um entendimento mais profundo. Nós temos lá informações do dia a dia de Kardec, visitando pessoas na prisão, ajudando jovens que ele encontrava na rua. Ou seja, o Espiritismo propõe a caridade, não propõe? Você vê nos livros Kardec praticando a caridade? Essa informação a gente não tem. E nessas cartas nós vamos descobrir isso, o dia a dia de Kardec, colocando em prática a doutrina que ele estava nos trazendo. É rico ou não é isso? Eu vou apresentar para vocês muito rapidamente, porque não vai ser o tema de agora, uma prova definitiva da adulteração da Gênese, que é o seguinte: dentre os documentos, encontramos a mensagem original que foi transcrita em obras póstumas, lá recomendando a alteração da Gênese. Então, foi uma alegria muito grande encontrar esse documento, porque podemos, a partir dele, constatar se realmente foi isso, se os espíritos realmente orientaram a alteração da Gênese. Eu vou mostrar o documento para vocês. Está dando para acompanhar? Estou falando um pouco rápido, né? Vocês estão acompanhando? O que nós vamos ver agora? Oi? Esse documento, né? O documento o que é? É uma mensagem. Então, Kardec anotou o que o Espírito estava falando para ele. O Lemarie, que é a pessoa que foi acusada de alterar a Gênese, ele publicou isso para dizer, tá vendo? Olha, Kardec queria mudar. Então, eu não alterei nada, porque ele é que foi o acusado. Então, vejam o documento. Então, está aqui, ó. Isso aqui foi Obras Póstumas. É importante saber que ela foi publicada em 1890. Kardec morreu em 69, foi muito depois da morte dele, né? Quando a polêmica da adulteração da Gênese já estava muito avançada. Esse é o Lemarie, que foi o continuador e que é o acusado de ter alterado a Gênese. Esse é o trecho inicial da mensagem. Eu vou mostrar aqui para vocês. No livro A Gênese, Obras Póstumas, quando você vai lá, comunicação particular, uma mensagem, médium Sr. D,
A data é 22 de fevereiro de 68, sobre a Gênese. E a comunicação, como está transcrita aqui na Obras Póstumas, começaria assim. Em seguida, uma comunicação... Então, isso aqui já seria Kardec falando. Em seguida, uma comunicação em que o Dr. Demeury me deu conselhos muito sábios sobre modificações a serem feitas no livro A Gênese para a sua reedição, da qual ele me concitava a cuidar sem demora, eu lhe disse: a venda até aqui tão rápida, sem dúvida, esfriará. Foi um efeito do primeiro momento. Eu não vou continuar, mas eu vou me ater ao primeiro trecho. O que você entende daquele primeiro trecho? Em seguida, uma comunicação em que o Dr. Demeury me deu os conselhos muito sábios sobre modificações a serem feitas no livro A Gênese, para a sua reedição, da qual ele me concitava a cuidar sem demora. O que você entende disso? Que o Dr. Demeury, em espírito, falou para Kardec alterar a Gênese, não é isso? E falou, faz rápido. Não é o que está escrito aí? Como a Gênese foi alterada, isso é constatado, a primeira Gênese de Kardec, para aqui atual, tem 200 modificações. Você lendo isso, você não fica com a impressão que esse espírito aconselhou a mudar os trechos? Os trechos tiram ideias, várias teorias foram retiradas, o que levaria a gente a pensar, bom, Kardec então voltou atrás nos trechos que ele retirou. Só que agora nós vamos ver o documento original. Está aqui, ó. Essa aqui é a psicografia, não é uma psicografia, porque Kardec anotou o que o Espírito falava. Então é uma mensagem, lá em cima está a data, 22 de fevereiro, o médium, lá estava escrito D. ponto, aqui é Delian, está o nome incompleto. Kardec tinha o hábito de não colocar o nome completo dos médiums, né? Mas como agora a gente tem acesso às mensagens originais, nós vamos saber, inclusive, quais eram os médiums. Por exemplo, aqui ele chama Deslian. E aqui está o texto. Nós já fizemos a transcrição e a tradução. Então eu vou mostrar para vocês já o texto traduzido. Lá em cima está escrito, é uma comunicação recebida por Deslian e foi publicada na Obras Póstumas. Aqui está a conversa de Demeury com Kardec. Que o Lemarie, quando foi publicar na Obras Póstumas, em vez de publicar a conversa, ele resumiu e disse assim: o Demeury me deu os conselhos sobre a alteração da Gênese. Mas quem lê isso, parece que ele está aconselhando que altere. Olha o texto original da conversa do Demeury com Kardec. Pergunta: na reimpressão que vamos fazer, gostaria de acrescentar algumas coisas, sem aumentar o volume. Kardec queria tirar alguma coisa? Não, ele queria pôr mais coisa. E aí ele pergunta para o espírito: você acha que existem partes que poderiam ser removidas sem inconveniência? Então Kardec está fazendo uma pergunta técnica. Eu quero acrescentar coisas na Gênese, mas não quero que aumente o volume. Tem coisa que eu possa tirar para que o que eu vou acrescer, né, não aumente o volume? Olha a resposta do espírito. Minha opinião é que não há absolutamente nada para tirar como doutrina. Não há absolutamente nada a tirar como doutrina. Tudo é útil e satisfatório em todos os aspectos. Mas também acredito que você poderia, sem inconveniência, condensar ainda mais certas ideias que não precisam de desenvolvimento para serem compreendidas, já tendo sido esboçadas em outro lugar. Em seu trabalho de reorganização, você conseguirá fazer isso facilmente. Então o Espírito falou o quê? Não mexa nada. Apenas se tiver alguma coisa repetida, você pode condensar um pouco. Eu já estaria satisfeito com isso. Mas o Espírito continua. Devemos deixar intactas todas as teorias que aparecem pela primeira vez aos olhos do público. Não retire nada como ideias, repito, mas corte apenas aqui e ali desenvolvimentos que não acrescentam nada à clareza.
Você será mais conciso, sem dúvida, mas igualmente compreensível. E é o terreno assim adquirido que você poderá ter que adicionar elementos novos e urgentes. Aí o texto continua. É um trabalho sério para essa revisão. Peço-lhe que não demore demasiado e assim por diante. Só tem uma coisa. Quando foi publicado nas obras póstumas, está vendo o trecho aqui? É um trabalho sério essa revisão. Toda aquela parte que o Espírito fala não mude nada, ele tirou o Lemarri. Ou seja, pense aí. Se não tivesse chegado à nossa mão o documento original, que é improvável, você consegue imaginar chegar às nossas mãos isso? A psicografia que foi feita lá em Paris, na época de Kardec, e ficou perdida desde aquela época até hoje chegar nas nossas mãos? Lendo o material do Canuto Abreu, nós descobrimos que os nazistas tentaram roubar esses documentos. Um grupo contrário a Kardec tentou pôr fogo. Esses documentos escaparam. Puseram tudo que tinha de Kardec no meio do quintal e puseram fogo. Na Segunda Guerra, os nazistas invadiram a Maison dos Espíritos e roubaram o que estava lá. Esses documentos escaparam. O indivíduo que estava guardando estava na beira da morte. O Canuto Abreu viajou na França, conseguiu encontrá-lo e ele entregou para o Canuto. O Canuto viajou para o Brasil, guardou. E quando ele pensou em divulgar, ele foi conversar com o Chico Xavier e o Emmanuel falou: não é a hora de divulgar. Guarde esses documentos. Quando chegar a hora de divulgar, nós vamos avisar. O Canuto guardou, entregou para a filha guardou, entregou para o neto guardou e ficou esperando o dia certo de divulgar. E agora que a gente lançou esse material, encontramos a adulteração da Gênese, ele nos procurou e chegou às nossas mãos. Ele não sabia que tinha isso no material. Esse material foi encontrado só agora. E a gente consegue provar que a Gênese foi adulterada. O que vocês acham dessa história? Parece história de Indiana Jones, não é? Documentos capa de nazista, vem para o Brasil. Mas, em verdade, eu precisaria hoje trabalhar aquele material e aquele texto, mas o horário não permite a gente desenvolver tudo. Eu queria oferecer para vocês um daqueles 200 trechos para mostrar para vocês o quanto os trechos tirados são importantes. Alguns trechos alteram a nossa compreensão da moral espírita. Então, nós estamos trabalhando aqui com um assunto muito sério. E estamos provando que a Gênese foi alterada, precisamos voltar para a original. Em português, esse esforço já foi feito com esse livro. No Rio de Janeiro, o Centro Leon Denis também já havia impresso a primeira edição, pela iniciativa do altivo Panfiro, né, lá do Rio de Janeiro, no Centro Espírita Leon Denis, e aqui em São Paulo foi a FEAL. Mas o movimento espírita inteiro precisa se mobilizar para a gente recuperar a teoria original de Kardec. Né? Já estamos demonstrando que Obras Póstumas foi adulterada, e nós estamos revisando todas as outras mensagens de Obras Póstumas para saber mais trechos. E vamos vir a público mais à frente demonstrando o que foi alterado em Obras Póstumas. Se qualquer outro livro tiver alteração, nós vamos fazer também a divulgação pública. Mas já antecipo que Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e Evangelho segundo o Espiritismo estão intactos. Estão como Kardec propôs. Nós só temos algum problema nos últimos livros. A Gênese já foi resgatada e Obras Póstumas estamos fazendo todas as verificações para poder informar o movimento espírita. Veja, é um momento difícil, porque estamos demonstrando que há um grave problema, mas
toda vez que a gente se depara com um problema, a gente também tem uma oportunidade. Vocês pensam assim? Diante do problema, busque a oportunidade. E diante do fato da Gênese ter sido alterada e muitos trechos durante 150 anos ficaram desconhecidos, está na hora da gente se debruçar sobre esses trechos. Porque quem tirou sabia que estava tirando algo muito importante, que ele não queria. Então, se Kardec quis escrever aqueles trechos, agora a gente tem que se debruçar e estudar. Então, é uma oportunidade para o espírita de hoje mergulhar nos trechos alterados para a gente saber o que é que Kardec queria falar e a voz dele foi calada. Uma das coisas que Kardec tinha colocado na primeira edição e foi retirada tem a ver com o livre-arbítrio. Quem aqui recebeu sua educação na igreja, ou católico ou protestante? Levanta a mão para mim. Muita gente, né? A maioria. Você está há muito tempo no espiritismo? Quanto? Quem está mais de 20 anos aí? Levanta a mão. 10 anos. 5 anos. 1 ano. Quem começou hoje? Então veja. Para quem estava na época de Kardec, a moral que o espiritismo estava propondo diferia muito da moral das igrejas. E essa informação, com o tempo, foi se perdendo. E hoje, grande parte dos espíritas não sabem o detalhe, as mudanças, a alteração do raciocínio para compreender a moral segundo o espiritismo. Quem aqui, então, aprendeu na igreja, aprendeu o seguinte: Adão não estava no paraíso? Cometeu um erro e caiu, não foi? Eu pergunto para vocês, como era Adão antes da queda? Ele era sábio ou não? Ele tinha qualidades morais? O que vocês acham? Vocês não estudaram o catecismo, né? Estou vendo, né? Ninguém sabe como era Adão antes da queda? Não sabem mesmo, gente? Ninguém? Vocês estão aí? Oi? Veja, na doutrina das igrejas, Adão antes da queda era sábio, bom e justo. Ele tinha uma alma que refletia a Deus em sua perfeição. Segundo as igrejas, como é a sua alma? Na essência, criada por Deus. Ela é boa, ruim ou neutra? Hein? Boa. A teoria da igreja diz o seguinte: a alma de cada um é semelhante à alma de Adão antes da queda. Ou seja, você já é uma alma boa, sábia e justa. Você já carrega em si todas as perfeições na sua forma mais absoluta. Você tem semelhança a Deus. Mas alguém aqui se considera bom, justo e sábio no máximo que é possível? Alguém tem nenhuma exceção? Ninguém é justo, bom, sábio? Geralmente os maridos se acham, né? Mas nenhum está se revelando aqui. Então veja. Segundo a teoria da igreja, você é bom, sábio e justo, a sua alma. Mas por que agora isso não aparece? Porque o seu corpo está revestido do pecado. E quando a alma se liga a esse corpo, você passa a ter uma visão equivocada das coisas. Sua razão fica equivocada, a sua ideia de justiça fica equivocada, a sua bondade fica esquecida e você passa a mergulhar no mundo do pecado. Então a ideia, não só da Igreja Católica e Protestante, mas também do budismo e hinduísmo, é que a alma foi criada perfeita e ela decai. Essa alma, ela se torna
má quando ligada ao corpo. Por que Deus faria isso? Por que Deus faria isso com você? Se você é uma alma perfeita, por que Ele coloca você na condição de ignorante, mau, injusto? E variando ainda, dando um pouquinho de alguns Ele tira mais, outros menos. Preste atenção na seguinte conta. Se você é perfeito e agora você está numa condição causada pelo corpo que você usa, segundo os dogmas, a pessoa que é mais simples, tem menos conhecimento, foi a que Deus tirou mais. Deu para entender? Se todos são perfeitos, e quando encarna, Deus tira um pouco de cada um, quanto mais simples, mais Deus tirou, mais Deus castigou. E quanto mais inteligente, sábio, justo, bom, menos Deus tirou. Ou seja, Deus teria favorecido alguns. E os mais simples Ele teria castigado mais. O que vocês acham dessa ideia? Porque na igreja você não pode pensar, aqui você pode. Você concorda com essa ideia? Não tem alguma coisa de injustiça de Deus nisso? Agora, a questão é a seguinte. O Espiritismo vem trazer uma teoria apresentada a nós pelos Espíritos. Como que eles fazem isso? No mundo espiritual, eles conseguem estudar a evolução das almas, saber qual é o nosso início, como que a gente se desenvolve, qual é o nosso futuro. E a teoria espírita vem explicar isso tudo. Então, pergunto para vocês. Segundo o Espiritismo, como foi sua primeira vida humana? Você era sábio, justo e bom? Como você era? Oi? Quem falou simples e ignorante aí? O que significa simples e ignorante? Vê, simples, sem nenhum desenvolvimento moral. Ignorante, sem nenhum desenvolvimento da inteligência. Então, a condição da alma, segundo o Espiritismo, na sua primeira vida humana, é um ser sem o desenvolvimento das suas faculdades, zerado. Quem não tem o desenvolvimento moral, nem da inteligência, tem o desenvolvimento do senso moral? O que vocês acham? Ele pode ser responsabilizado pelos seus atos? Sim ou não? Então veja, segundo as religiões, Adão, apesar de ser bom, sábio, justo, na hora que ele desobedece a Deus, ele tem que sofrer o castigo. Então a relação com Deus seria assim: você está aqui para sofrer e Deus vai te castigar. Quanto mais você tiver dúvida, mais Ele te castiga. Quanto mais você parece que não é obediente a Ele, mais Ele vai trazer dificuldades na sua vida. E se você se mostrar submisso e obediente, aí Ele te recompensa. Mas a recompensa final não vai ser agora, vai ser depois da morte. Não é essa a ideia? Só que você está querendo compreender o Espiritismo. O que é que o Espiritismo fala sobre isso? Deus castiga? Então qual é a tua relação com a vida? Você é responsável por todos os atos morais? Todo mundo tem a mesma responsabilidade moral? O que vocês acham? Por que não? Mas ele não tem o livre-arbítrio? E o livre-arbítrio não é o ponto que nos difere e você passa a ser responsável em virtude do livre-arbítrio? Aí é que está a questão. O livre-arbítrio é a chave da questão. Porque, segundo as religiões, se Deus já dá tudo pronto para você, sabedoria, moral, tudo isso, é o livre-arbítrio que pode fazer você errar. Quando você escolhe, você erra. Então a proposta do pecado é: evite escolher alguma coisa. Evite tomar uma decisão pessoal. Porque essa decisão é aí mesmo que você vai errar. Obedeça o que os outros determinam para você. A ideia da igreja é colocar você submisso à igreja.
E a igreja vai dizer como você se veste, como você anda, o que você faz, como você casa, com quem casa. E se você errar, você vai na igreja e ela tira os pecados para você continuar. Ou seja, por você mesmo, você não se salva. Quem salva você? A igreja. Se você está vindo ao Espiritismo, é para compreender a teoria que os Espíritos criaram para o desenvolvimento humano. E essa teoria ficou muito mal conhecida por 150 anos. Vou mostrar para vocês. Ignoramos as condições das primeiras encarnações da alma. Sabemos que elas são criadas simples e ignorantes, tendo um mesmo ponto de partida. Ou seja, ninguém tem a sua primeira vida com qualquer desenvolvimento. Todo mundo surge na sua primeira vida humana sem nenhum desenvolvimento moral nem intelectual. Mas Kardec fala mais aqui. Sabemos ainda que o livre-arbítrio se desenvolve pouco a pouco, depois de numerosas evoluções na vida corpórea. Então esse é um fato novo. Você não surge na sua primeira vida humana com o livre-arbítrio. A liberdade de escolher vai ser uma conquista sua. Então, da mesma forma que você vai ter que conquistar a inteligência e as virtudes, você tem que conquistar a capacidade de escolher. Os simples ignorantes, então, sabem escolher por si mesmo? Não, vai ser uma conquista. Kardec vai mais longe. Não é nem depois da primeira ou segunda encarnação que a alma tem uma consciência clara de si mesma, para ser responsável por seus atos. Então ele vai dizendo o quê? Na primeira vida, na segunda vida, ele tem responsabilidade dos seus atos? Não, só vai ter quando adquirir consciência de si mesmo. E quando ele adquire? Olha o texto. É talvez depois da 100ª ou 1000ª. Ocorre o mesmo com a criança que não goza da plenitude das suas faculdades nem um dia, nem dois depois do nascimento, mas depois de anos. E ainda na medida em que a alma goza do seu livre-arbítrio, então depois de 1000 vidas, ele começa a ter consciência de si mesmo. Só aí vai começar a responsabilidade dos atos. Mas essa responsabilidade não é sobre tudo. É só sobre o que ele já compreende. Por quê? A responsabilidade vai se ampliar na razão do desenvolvimento da inteligência. Então, olha que coisa interessante. Você teve a sua primeira vida humana, teve queda? Teve queda na primeira vida humana? Não. Tem segundo dogma da igreja. Os espíritos vêm explicar que você não teve queda alguma. Você vinha tendo encarnações nos seres da criação. Mineral, vegetal, animal, normalmente. Até a primeira vida humana. Na primeira vida humana, não mudou tudo de repente. Você ainda vivia pelos instintos. Ou seja, não tinha surgido a vida moral. E você ainda não tinha responsabilidade pelos seus atos, porque você não sabia fazer escolhas. E você foi vivendo centenas de vidas, sem ainda viver a vida moral. Tem queda aí? Não tem nenhuma figura de queda no simples ignorante. Então veja, isso muda tudo que está na sua cabeça. Porque você fica se vendo como um indivíduo dividido entre o mal e o bem, assediado pelo mal, culpado por qualquer erro que cometa, com medo do que deve decidir, as coisas que vão acontecendo na vida, e às vezes você não sabe como resolver, você fica em apuros, né? Você fala, Deus, diz aí como eu resolvo, eu não sei. Ou seja, dá a impressão que você está sob a tutela de Deus. Ele te joga no mundo e fala, resolva aí. E se errar, você está condenado. Essa ideia que as religiões passam é falsa. E o Espiritismo vai demonstrar, então, que a sua responsabilidade vai crescer na medida que você desenvolve a inteligência. Ou seja, Deus não cobra de ninguém aquilo que ele não compreendeu. E Deus não cobra de ninguém, quem cobra é a lei. Nós vivemos num universo moral que é regido por leis naturais. Se você faz o certo,
você se sente bem. Se você faz o errado, você tem um sofrimento moral. Mas para fazer o errado, você tem que saber que está fazendo o errado. Então não dá para saber pelo ato se ele é um ato certo ou errado. Não é certo ou errado para todo mundo. Eu vou dar um exemplo. Vocês acham certo salvar uma pessoa que está morrendo afogada? É certo ou errado? Certo. Quem concorda que é certo, levanta a mão. Vocês acham errado matar alguém? Quem acha que é errado, levanta a mão. Bom, então está definido o ato, né? Salvar alguém que está sendo afogada é o certo. Matar alguém é o errado. Está simples, né? Tem alguém aqui que não sabe nadar? Levanta a mão para mim. Você. Não sabe nadar. Caiu na piscina, virou pedra. Quem sabe nadar bem aqui? Caiu na piscina, vira peixe, é isso? Ela sabe atrás. Como é que é seu nome? Oi? Larissa. Você? Daniela. Quem mais sabe nadar aqui? Vem. Um homem forte aí. Tem algum, não? Quem entende de salvamento aqui? Tem alguém? Se alguém se afogar, sabe salvar. Quem já aprendeu isso? Não tem ninguém? Tem. Opa, tá lá. Sabe salvar alguém que tá lá. Veja, se ele estiver se afogando, você sabe nadar bem, não? Vamos fazer de conta que não sabe. Levanta aí para mim, por favor. Como é que é seu nome? Júlio, levanta para mim, por favor. Ó, o Júlio está se afogando. Você acha que ela deve tentar salvá-lo? De jeito nenhum, né? O que acontece se ela tentar salvar? Vai morrer junto. Ela sabe nadar, não sabe? Ela deve tentar salvá-lo? Pular na água? Ela tira ele da água? Pode tentar, mas não é certeza que vai conseguir. Por quê? Uma pessoa se afogando, ela fica desesperada. Se for uma circunstância que a água está puxando, se ela tentar tirar, ele agarra nela e aí vai afogar os dois. Então, mesmo sabendo nadar, a decisão é difícil. Agora, para ele, não, né? Alguém se afogou, você vai ter que pular na água. Estou vendo aí que você está bem malhado. Então, veja, vou perguntar de novo. É o certo salvar alguém que está morrendo afogado? É o certo pular na água e salvar? Qual que é a resposta? A resposta é depende. A resposta é depende. O quanto você tem capacidade para fazer isso. Se você não tem, você tem que berrar e pedir socorro e não salvar, entendeu? Mas percebe que muda a circunstância? Agora, quem sabe o que é se é o certo ou não pular na água para salvar? Quem pode saber? Só você. É você que vai ter que avaliar. Você nada bem? Mas nada um pouco, se precisar. Então, o certo... Agora, se é ela se afogando, você vai tentar? Olha, vocês percebem a situação? Nós estamos falando de moral aqui. Para ele que sabe nadar, talvez não seja, mas ele não vai ficar culpado se ele não salvar? Não. Porque a culpa recai sobre eu tenho os recursos, eu sei que posso e não faço. Então veja, eu peguei um caso extremo. Agora eu vou perguntar para vocês de novo. É errado matar? Depende. E se for um índio defendendo o seu território? É errado matar? Não, faz parte da vida dele. Inclusive a vida dele e da família depende dele defender o território. Então é certo ou errado ele matar? É de acordo com o instinto, não é nem certo nem errado, né? É amoral, né? Não tem a ver com moral, tem a ver com instinto. Tá dando para entender? Agora, para nós aqui, é certo matar? Não, a gente já tem consciência para saber que é errado. Você conseguiria matar alguém? A maioria aqui não conseguiria. Porque você já ultrapassou o limite de que isso é possível, ou seja, isso é uma moral adquirida sua. Dentre as escolhas, essa não está como hipótese. Só que se de repente você vê um homem louco atacando uma criança, você não vai ter que atacar esse homem?
E aí deixa de ser errado você matar numa circunstância dessa. Então, mesmo com a lucidez que você tem, isso pode ser necessário numa situação extrema. Então, o Espiritismo vem demonstrar que a moral não é uma listinha do que você pode fazer e do que não pode. Não são regras. A moral são escolhas que você vai ter que fazer pelo esforço do entendimento. Agora, com o grau de entendimento que você tem agora, algumas coisas já fazem parte do seu campo da moral. E para uma pessoa mais simples, não. Por exemplo, você não pode... Quem tem um conhecimento mais amplo de matemática, tem habilidade de mexer com dinheiro, se você vai receber um troco, em vez de 5, a pessoa entrega 10, você sabe muito bem o que está acontecendo, não é? Agora, uma pessoa que não tem habilidade de mexer com dinheiro, apresenta as notas, a pessoa pega e devolve uma nota errada, ela tem como saber que ela pegou o troco errado? Então a responsabilidade muda conforme o seu campo de visão, o seu campo de entendimento, o alcance do seu entendimento. Então o certo e errado não é absoluto. O certo e errado é uma conquista de entendimento sua. Ou seja, o seu desenvolvimento moral é a sua conquista, do seu esforço. E para que você se desenvolva moralmente, você tem que aprender a fazer duas coisas: saber escolher e desenvolver a inteligência para entender as circunstâncias. Quanto mais você desenvolve a inteligência e quanto mais você desenvolve a sua capacidade de escolher, mais senso moral você tem, que é o desenvolvimento moral. E a imperfeição é o quê? O que é imperfeição? O que é imperfeição? Oi? Veja, você está me dizendo assim, nós estamos suscetíveis a erros. Então você está imaginando a imperfeição como erro. Então eu vou ajudar você a pensar. Olha aqui. A moral é fazer uma coisa, é fazer o certo? Ou você tem que analisar a circunstância? Tem que analisar a circunstância. Então pode ser diferente para cada um, concorda? O bem é uma coisa só. O que você pode é não ter o desenvolvimento para compreendê-lo. Entenderam isso? Mas como que você tem um referencial do que é o certo e o errado? É a Bíblia que você vai ler? Não, é a tua consciência. Então não importa qual desenvolvimento você tenha, a sua consciência vai demonstrar que o que você está fazendo não é correto quando você já atingiu o grau de inteligência para compreender. É fantástica a criação que Deus fez de nós. Porque pesa a consciência do selvagem quando ele mata para defender o seu território? Não, porque ele é instintivo, então ele não está usando a consciência. Quando você desenvolve a inteligência, a consciência começa a ter valor para você. Aí aquele ato passa a ser um ato que você não consegue fazer. Não é incrível isso? Então o simples ignorante não tem peso na consciência, porque ele é instintivo. Mas conforme você desenvolve a inteligência, a consciência começa a fazer sentido para você. Aí você fazer o errado não é algo justo mais para você. Agora, o que é imperfeição? O bem, então, não é um ato, é um entendimento. Então, será que a imperfeição é o erro? Não é o ato. A imperfeição, em verdade, é um hábito. Não é um ato. Então, para as igrejas, a imperfeição é um ato, o pecado. Qualquer um que cometeu é o pecado, concorda? Diferencia quem foi que cometeu? Não, o ato é o pecado. Então, o Espiritismo vai demonstrar que o ato, que o problema que a gente pode adquirir, que chama-se imperfeição, não é um ato, é um hábito. Então não é fazer uma coisa errada, é habituar-se a fazer. Eu queria saber aqui, quem aqui sabe fazer bolo e faz muito bem? Deixa um pouco a humildade de lado e levanta a mão para mim. Quem é que sabe fazer bolo aqui? Lá atrás, tem uma que sabe fazer bolo. Depois preciso do seu endereço para experimentar. Quem mais sabe fazer bolo aqui também? Tem mais alguém aqui? Não. São tímidas. Fazedora de bolo. Dá para, olhando para ela, saber que faz bolo?
Ou tem que ir lá pegar na massa e fazer? Você já fez muito bolo? Faz sempre e fica bem? Agora eu tenho uma pergunta para quem que não sabe fazer bolo de jeito nenhum. Não sabe. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Lá no comecinho, você já queimou um bolo? Já deixou ele murcho cru? Então ela já deixou o bolo murcho cru. Quem é que sabe fazer bolo aqui bem? Não lembro, quem levantou a mão lá. Você já queimou um bolo no comecinho? Já queimou vários bolos. Agora olha que coisa interessante. Você já queimou algum bolo na vida? Nunca queimou um bolo. Nunca queimou um bolo, gente. Então veja, vamos dizer que é seu aniversário. Quem você vai pedir para fazer um bolo? Quem já queimou vários? Quem já deixou cru? Ou quem nunca queimou nenhum, gente? Não, pelo amor de Deus, gente. Esse cara nunca queimou um bolo, pô. Tem que escolher ele para fazer o bolo, que nunca queimou? O que vocês acham? Mas por que não? Vocês não estão usando a lógica, gente. Se o cara nunca queimou, é ele que tem que escolher. Não, você já pensou? Você chega no barbeiro, pergunta para ele, você corta bem o cabelo? Ele fala assim, eu nunca cortei feio um cabelo. Sério mesmo? Eu estou começando hoje. Então veja, você não cometer erros significa que você tem desenvolvimento moral? Não, quer dizer que você não tentou ainda. Então não é sinal de desenvolvimento moral você não cometer erros. Porque muitas vezes, ao não cometer erros, você não está tentando nada. Você não acerta nem erra. Ou seja, você não se desafia. Você não se experimenta, você não sabe. Então, muitas vezes, na vida, a gente tem medo de agir porque você fica assim, pô, e se eu errar? Por quê? Na tua cabeça está o pecado. Mas se você errar em algo que você não sabe, é erro? Não é erro, é tentativa. E é só tentando que você aprende. Então você tem que fazer o favor de ir em casa lá tentar fazer um bolo. Agora, se você tentar e queimar, então você não tenta mais nenhuma? Não, você vai tentar mais. Aposto que tem alguém aqui que foi tentar fazer bolo, queimou e falou, nunca mais faço bolo. Não tem alguém aqui? Quem é que vai confessar que já fez assim? Ou conhece alguém, não conhece? Queimou o bolo, queimou um segundo e falou, nunca mais tento. Está errado. Porque você não teve que queimar vários? Até aprender, porque só errando. Por que você vai queimar o bolo no início? Porque você liga o forno e fica lá batendo o bolo e você não tem experiência e vai ler e tenta e o forno esquentando. O forno esquentando. Na hora que você acabou o bolo, levou muito mais tempo do que quem sabe fazer leva, o forno está quente demais. Aí você coloca lá e ele queima. Então depois você vai descobrir que ou você tem que fazer mais rápido ou acender o forno um pouco para frente. Porque o bolo não pode ser colocado no forno muito quente. Estou certo ou errado? E todos os outros detalhes, por exemplo, por que você vai peneirar a farinha? Para ela ficar mais leve. Porque a hora que você misturar com a clara, que tem que estar bem batida, e para ela não murchar, você põe uma pitadinha de fermento, na hora que você vai bater na batedeira, tudo ficando bem fofinho, ele vira uma espuma o bolo. E aí ele cresce bastante. Pode abrir no começo? Não, porque ele está líquido, igual a espuma do leite. Se você abrir, bate o vento, igual a espuma do leite, ele baixa. Então você tem que esperar ele secar um pouco para a estrutura da farinha ter se firmado. Aí você pode abrir quanto quiser. Tá certo também não? É que eu sou muito humilde e não gosto de contar isso. Então veja, eu estou usando aprender a fazer bolo aqui, mas isso serve para todas as virtudes. Todas as virtudes e todo o conhecimento que a gente vai adquirir no decorrer das vidas, você vai conseguir aprender e conquistar isso tentando. E é muito difícil lidar com a liberdade, a gente tem medo. A maioria de nós foi doutrinado pela igreja centenas e centenas de vidas, dizendo, não, se você fizer, você vai cometer o pecado. Se você fizer, você vai errar. Não tente, não pense por você mesmo. Siga o que nós estamos mandando. Então, a teoria das religiões, na verdade, foram criadas para o povo ficar inerte, para o povo ficar submisso, para o povo fazer só o que se quer que ele faça e não faça mais nada. Porque quando você começa a pensar, desenvolver inteligência, fazer suas escolhas, você ganha o quê?
independência. Você conquista a sua liberdade. E a meta do espírito é ser livre. Porque os bons espíritos que no mundo espiritual trabalham para a harmonia do universo, eles não ficam seguindo regras e obedecendo a Deus. Eles não têm medo de Deus. Eles têm amor a Deus. E eles têm total confiança na sua capacidade. Por quê? Porque eles foram pessoas como nós, que começaram pouco, começaram pequenos, começaram sabendo pouco, mas foram se arriscando, foram tentando. Né? Para aprender alguma coisa na vida não é o mesmo caminho? Está pronto o conhecimento? Ou você tem que se esforçar? Você acha que você pagando um curso, você adquire aquele conhecimento? Nenhum lugar vende conhecimento, gente. Isso é falso. O que você pode comprar quando você vai fazer um curso é a oportunidade de se desenvolver pelo seu próprio esforço. Isso é tão forte que você pode ser autodidata e aprender o que num curso ensina. Se você tiver esforço. Porque a conquista da inteligência e a conquista da virtude nunca vai estar pronta para você. Você não vai chegar no mundo espiritual e aí está tudo pronto para você lá. Cada passo que você der vai ser uma conquista sua. Desde o zero, que foi o seu momento inicial. Veja, isso aqui está escrito na Gênese. A parte final escura foi tirada da Gênese por aqueles que alteraram a Gênese. Agora ela está de volta ali e nós vamos entender o texto. Encerrando já. Estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que eles têm sua origem no instinto de conservação. Esse instinto se encontra em toda a sua força nos animais e nos seres primitivos que mais se aproximam da animalidade. Ali ele domina sozinho, porque neles ainda não há para equilíbrio o senso moral. Então, o animal tem senso moral? Não. O ser humano nas primeiras vidas tem senso moral? Não, no lugar do senso moral é o instinto. O instinto, ele tem domínio sobre o instinto? Não, o instinto que domina ele. Então ele não tem liberdade. O animal e o indivíduo instintivo, ele pode parecer alegre, mas ele não conquistou a felicidade. Porque a felicidade é o resultado da sua escolha. O resultado é a conquista da liberdade que vai trazer a felicidade. Ele tem alegria, prazer, que é instintivo. À medida que a inteligência... ali ele domina sozinho, porque neles ainda não há para equilíbrio o senso moral. O ser ainda não nasceu para a vida intelectual. Então ele falou duas coisas. Desenvolvimento intelectual, que é a inteligência, e desenvolvimento moral, que é o senso moral. Aí ele vai dizer, à medida que a inteligência se desenvolve, o instinto, ao contrário, se enfraquece, porque a inteligência domina a matéria. Concordam com isso? Conforme desenvolve a inteligência, diminui o instinto. Na Gênese que você tem em casa, que foi adulterada, acaba aí o texto. Mas Kardec tinha escrito mais. E Kardec escreveu o seguinte: com a inteligência que raciocina, nasce o livre-arbítrio, que o homem usa a seu bel prazer. Para ele somente então começa a responsabilidade dos atos. A responsabilidade dos atos começa depois da inteligência, quando você adquiriu a capacidade de escolher. Você sabe fazer bolo? Então, se você não sabe fazer bolo, você não tem a liberdade de fazer um bolo. Toda vez na sua vida que você quiser comer um bolo, quem que vai ter que fazer? Outra pessoa. A mamãe, não é? Vocês pararam para pensar nisso? Quando ele não aprende a fazer o bolo, ele não está queimando bolo nenhum, mas ele não tem a liberdade de comer um bolo se ele quiser. Ele vai depender de que alguém faça para ele. Geralmente, quem come o bolo que você faz? A família. Então, ela tem a capacidade de fazer o bolo, mas ela usa só para ela? Não. Então, veja o que é o desenvolvimento moral. Você adquire a capacidade e a inteligência e ganha a liberdade. Ou seja, se você comer um bolo, você precisa de alguém? Você faz sozinha, não é? Mas quando você come sozinha? Não, ela divide. Não tem um ensinamento profundo nisso aí?
Ela quer saber a diferença entre inteligência e sabedoria. Eu vou lhe dizer também a diferença entre virtude e dever, porque é a mesma coisa. Inteligência, conhecimento e sabedoria. Livre-arbítrio, dever e... acabei de falar, esqueci. Virtude, isso. Então veja, quando você adquire a liberdade por meio do desenvolvimento da capacidade, você não tem egoísmo, porque você sabe que você pode fazer o bolo a hora que você quiser. Ou seja, naturalmente, porque somos espíritos criados por Deus, o desenvolvimento da capacidade gera a liberdade. E quando você conquista a liberdade, você é fraterna. Percebe que ela não tem que fazer esforço para ser fraterna? É só a segurança de ter conquistado a liberdade. Agora, se eu te der um pedaço de bolo e alguém quiser roubar ele de você, vai ter um trabalhinho, não vai? Porque você vai falar, pô, justo o meu bolo. Sabe por quê? Porque ele não sabe fazer outro. Então, o dia que ele pegar um na mão, é muito importante que fique com ele. Percebe que a falta do desenvolvimento da liberdade faz com que você gere naturalmente, nem é egoísmo, né? Poxa, eu já não tenho bolo, não sei fazer, não consigo outro sem ser esse. Senão, se alguém não me der, então eu não quero dividir. Então, o ser instintivo, o cachorro divide comida com alguém? É instinto, gente. Ele não tem ainda a liberdade. Se ele não encontrar aquela comida que não foi ele que fez, ele pode ser que ele não ache outra. É tudo ou nada. E o ser humano, então, quando cai no mundo e não conquista a sua liberdade, ele fica dependente. E ele fica egoísta não por mal, ele fica egoísta por insegurança. A maioria de nós aqui nessa sala, se temos egoísmo, não é um egoísmo intencional, é um egoísmo por insegurança. E a conquista de liberdade, que é a nossa meta moral, faz com que a gente adquira uma liberdade tal que você não depende, você não tem apego. E aí sim a nossa sociedade vai se tornar solidária. O potencial da inteligência chama-se razão. Todo mundo tem razão aqui? Capacidade racional? Todo mundo tem, porque você, como espírito, foi criado assim. Todo mundo tem o potencial do livre-arbítrio, mas vai ter que desenvolvê-lo também. Quando você aprende a escolher, você passa a transformar o seu ato no dever. O que é o ato do dever? Agir de acordo com a consciência, porque você compreendeu que aquela forma é melhor. Se você faz muitas vezes o dever, vira um hábito. E esse hábito é que vai se transformar nas suas qualidades. Com a inteligência é a mesma coisa. A inteligência é um potencial. Com a inteligência você não adquire conhecimento? E se essa inteligência e esse conhecimento se tornam um hábito, vira sabedoria. Então existem fases do nosso desenvolvimento. E nós nos encontramos agora, no momento que o mundo está disponível para você, para que você desenvolva por sua escolha tanto a inteligência quanto o senso moral. E como é que você vai fazer isso? Enfrentando as dificuldades da vida. Para encerrar, por que cada um tem uma dificuldade especial na sua vida? E normalmente a dificuldade que você enfrenta, para um outro pode parecer fácil, para você é a pior coisa. Não parece que foi escolhido para você a coisa mais difícil? É ou não é isso? O Espiritismo vem explicar que quando a gente chega no mundo espiritual e a gente já teve um certo desenvolvimento ou desenvolveu algum hábito que não está gostando, você, com a visão de espírito, você quer o melhor para você mesmo. E presta atenção no que eu vou dizer agora. Você escolhe as provas da vida seguinte. Você escolhe os enfrentamentos. Então você está agora preso na cabeça da personalidade, não é isso? Qual que é o seu nome? Oi? Daniela. Você está pensando como Daniela, como personalidade. Você é muito mais que isso, você é um espírito que tem outras vidas, muito mais amplo. Quando você morre e vai para o mundo espiritual, se você toma consciência do espírito, você fala, eu fui Daniela. E enquanto Daniela, enfrentei algumas coisas, mas eu quero muito mais. Eu quero adquirir paciência, eu quero adquirir uma série de qualidades para ser útil no universo.
Então, as dificuldades que você enfrenta na vida, não joga para Deus como se fosse algo que Ele está te castigando. Perceba que são dificuldades que você está enfrentando para se desenvolver, para conquistar sua própria liberdade. Porque o que Deus te deu de mais importante, o maior bem que Deus lhe deu, é a liberdade. E Ele não deu pronto. Ele deixou para que você a conquiste. Então a moral não é uma exigência de Deus. Deus não vai te castigar se você não fizer o bem. A única coisa que vai acontecer se você não aproveitar os seus valores é um sofrimento moral. Que é a sua própria consciência dizendo, vá em frente, conquiste mais, por que você está parado? O Espiritismo é a doutrina da liberdade. É a doutrina que diz a você, não tem ninguém te vigiando, ninguém te culpando, e você não vai encontrar ninguém te castigando. Você vai se deparar com você mesmo. Se isso for bom, você vai ficar feliz. Se isso não for bom, você vai ficar com sofrimento. Mas você só vai sair disso quando você escolher, desejar, escolher e mudar. Porque você é o senhor de você mesmo. Alguém aqui não tem inteligência nenhuma? Ou já desenvolveu inteligência? Se vocês estão aqui hoje à noite, é porque você escolheu vir, não escolheu? Então você já tem controle da vontade. Você já tem desenvolvimento moral e intelectual. O que falta então? Falta acreditar em você mesmo. Buscar mais. E se culpar menos. Porque você não tem culpa por aquilo que você ainda não compreende. Você só tem culpa de não usar aquilo que você já sabe. Então o problema da moral está na inércia e não na tentativa. E se você tentar e errar, não faz mal. Se você queimar um bolo, 2, 3, 4, é a única forma de você aprender como não queimar. Então o desenvolvimento moral nosso exige tentar. Sair da inércia e tentar. E enfrentar as consequências. E quanto mais conquistas você tiver, mais forte você fica. Porque você vai se preocupar menos com o que os outros pensam. E mais com o que sua consciência te indica. Isso é o Espiritismo. Esse é o verdadeiro Espiritismo. E é esse Espiritismo que vai mudar o mundo. Muito obrigado.